Oi, nesse vídeo eu quero falar sobre o Evangelho da ressurreição e o Evangelho eterno. A gente fica observando quando a maioria dos pregadores do Evangelho fica falando sobre os finais do tempo, usando muito o livro do Apocalipse. E aí eu pergunto para você que gosta muito de ler o livro do Apocalipse e usar as mesmas interpretações que tem aí, que todo mundo fala. Quando eu comecei a ler a Bíblia, o primeiro passo, a primeira atitude minha foi tirar de dentro do meu coração tudo aquilo que eu ouvia falar, tal como que Jesus iria aparecer nas nuvens. Tirei tudo, e se eu chegasse à conclusão de que era isso, eu continuaria. Mas como eu vi que não era, eu não continuo. E digo, já desde o início do vídeo, que todos esses pregadores, pastores, que usam muito o livro do Apocalipse, eu não dou crédito às suas pregações, porque o Evangelho da ressurreição, aquele que dá direito à pessoa se arrepender e ter uma nova vida, e ir numa água, seja no rio ou num tanque, e se batizar, que ele deu testemunho de que ele vai morrer e que ele vai ressuscitar para a vida eterna um dia. Então, a esse não foi dado o direito dele interpretar o livro do Apocalipse. E aí eu digo para muitos tomarem cuidado, porque o livro, ele mesmo já tem uma recomendação não muito boa. Ele disse assim, que todo aquele que tirar algo do que está escrito será acrescentado também o que está escrito, as penas para algumas pessoas naquele livro, e será acrescentada a pessoa. E para todos que acrescentarem, também será acrescentado penas a esse. Então é preciso tomar cuidado em tudo. A Bíblia, ela é simples, mas requer cuidado. O Evangelho da ressurreição, o que Jesus pregou, ele dá direito às pessoas a fazer cura, mediante as suas crenças, fazer cura, fazer milagre, e em nome de Jesus fazer muitos sinais. Ele dá direito, mas não dá direito a falar sobre o Evangelho eterno, que está lá no livro do Apocalipse. Ele não dá direito. Certa feita, um discípulo, Jesus já ressuscitado, ele fez uma pergunta para Jesus, e Jesus já disse para ele logo, e disse para nós também. Esse discípulo perguntou assim: Mestre, é nesse tempo que restaurará a Israel? E Jesus disse para ele assim:
Não vos pertence saber nem tempo e nem estação. Vá e anuncie as boas novas, que é o evangelho da ressurreição. Então não pertence. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, esse que o livro do Apocalipse fala, e ele não conseguiu explicar o que ele viu lá dentro com palavras. Ele não conseguiu explicar. Então, eu pergunto para você, você já analisou quem é que fez essas interpretações, tal como muitas dizem aí, o selo da besta, ou a marca, uns chama de chip, outros chama de, enfim. Você já parou para pensar quem é que fez essa interpretação para vocês sair falando? Então, tome cuidado, que o livro do Apocalipse ele não é tão simples. Para quem é batizado nas águas, não tem esse direito de interpretar nada ali não. É só ir anunciar o evangelho das boas novas, que Cristo vive, que Cristo ressuscitou e que um dia ele vem, e que um dia ele dará vida a todas essas pessoas que morreram acreditando que ele viria. A promessa dele, ele vai cumprir sim. Agora, quanto ao livro do Apocalipse, se vocês pegarem ali no primeiro capítulo, vocês vão ver que já tem, quando João fala, ele fala de 4 personagens, inclusive uma das personagens, ele diz que tem os pés como latão reluzente, ou seja, ele está querendo dizer que tem alguém ali que era um pecador e que foi passado por uma fornalha, porque ele conhecia muito bem Jesus, e Jesus não ia ter pé, a sua estrutura, como se tivesse passado por uma fornalha. Jesus não teve pecado, Jesus não precisou de limpeza para fazer alguma coisa. Então, vocês que andam fazendo suas belas pregações e usando o livro do Apocalipse, reflita direito nisso que eu estou falando para vocês, pense direito e analisa se tudo que vocês estão falando em relação a isso tem um fundo de verdade e da onde saiu isso que vocês estão pregando. Vocês têm sim o direito de pregar o evangelho das boas novas da ressurreição. Vocês têm o direito de pregar Jesus ressuscitado, Jesus, Filho de Deus vivo, que ele ressuscitou mesmo. Esse vocês têm o direito de pregar, mas não tem o direito de falar do livro do Apocalipse, não. Até porque tudo que vocês falam, vocês não têm convicção daquilo que vocês estão falando. Então, tome cuidado, porque de repente vocês estão cheios de esperança de que terá uma vida eterna e depois vocês serão barrados por uma simples imprudência de falar aquilo que vocês não sabiam. Então, tome cuidado com isso. Pregue sim o evangelho, mas o evangelho, aquele que Jesus nos ensinou. Não queira ir para outro, partir para o livro do Apocalipse. Não queira fazer isso, porque isso não é de suas competências. Não é. É só vocês analisar que vocês vão ver que não é. Jesus proibiu, ele disse que não pertence aos cristãos de hoje, aos batizados, enfim, aquele que crê nele, saber o tempo e estação. Mas era só ficar ligado nas coisas e mais nada. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e depois vamos falar mais algo sobre isso,
Mas existe a diferença, e é muito grande, do evangelho da crucificação, da ressurreição e do evangelho eterno, coisa que vocês andam fazendo muita confusão. Eu vou encerrar esse vídeo e até o próximo vídeo.